Olá pessoal, estamos aqui novamente para continuar nossos estudos aqui sobre o Amoris Laetitia. Tá bom? Então vamos sempre, como sempre, iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, hoje, dando continuidade, nós vamos ver aqui o capítulo 3, que tem como título O Olhar Fixo em Jesus, a Vocação da Família. Esse capítulo vai do número 58 ao número 88, e já lá no início, bem nas primeiras linhas do capítulo do número 58, ele vai dizer, o documento vai dizer que a gente deve sempre ressoar de novo o primeiro anúncio. Né? E o que é esse primeiro anúncio? É o querigma. O querigma é aquele primeiro anúncio do Evangelho, daquilo que Jesus nos transmite, como o Evangelho, vocês sabem, é uma profunda demonstração de amor, de compaixão, de misericórdia do Pai para conosco. Né? Se a gente pudesse resumir em pouquíssimas palavras, eu diria isso do Evangelho. Então, é voltar àquele primeiro anúncio, aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro que nós tivemos com Jesus, com a sua palavra, com a sua atitude, com o seu modo de viver, e aquilo que nos transformou, né? Aquilo que fez com que nós nos tornássemos cristãos, aquele que segue a Cristo. Ele pede para voltar a esse amor. E isso é sempre, né? Sempre, quer dizer, de novo, e aprofundar o querido. Tem o primeiro anúncio, sim, mas é aquele primeiro encontro. É como se fosse um namoro, né? Aquele primeiro encontro, amor à primeira vista, sim, e depois você vai querendo descobrir mais sobre aquela pessoa e vai realmente percebendo, vai notando, vai se apaixonando cada vez mais e querendo saber cada vez mais sobre aquela pessoa. Assim é, o Evangelho assim deve ser com a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, lá no 59, que é o número seguinte, é uma coisa muito importante que eu vejo que aqui nesse capítulo, que diz assim, isso também não pode ser uma doutrina fria. Né? Aquilo que nós passamos, aquilo que nós aprendemos, ou aquilo que nós, quando lemos o Evangelho, não se deve resumir a uma doutrina fria, quer dizer, e longe da vida, longe da realidade dos fatos que acontecem, né? E se espelhar no amor da Trindade, da Santíssima Trindade. Aquele amor que tem uma palavra difícil dentro da teologia, mas é o amor pericorético, né? A pericorese, que essa palavra é uma palavra grega que denominava uma brincadeira de criança, uma ciranda. Né? Então, dentro da Santíssima Trindade existe não a brincadeira, mas essa ciranda de amor que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles estão sempre unidos por esse amor contínuo, sempre presente e infinito. Não é? E uma coisa muito importante, contemplar o Cristo vivo. Né? Ele passou a sua Páscoa, passou o seu Calvário, mas ele ressuscitou, ele está vivo, tanto que nós sempre dizemos, ele está no meio de nós. Então, é ter essa consciência e ter essa noção da presença de Cristo no meio da família, no meio de nós, sempre. Né? Pulando lá para o número 62, ele vai falar da questão da indissolubilidade do matrimônio. Essa palavra difícil quer dizer que sim, que o matrimônio, o sacramento do matrimônio não pode ser dissolvido, não pode ser, ou seja, no caso dos divórcios, né? Ele coloca que, por que a doutrina cristã, a doutrina da Bíblia,
e a doutrina sobre o matrimônio vai dizer que o matrimônio, de fato, aquele que de fato aconteceu, não estou dizendo que possa ser daqueles casos de nulidade, mas aqueles que de fato aconteceram, foram válidos, né? Ele é indissolúvel porque é a mesma relação que existe entre Cristo e a sua igreja, entre a Santíssima Trindade. Então, o amor que envolve, o amor que envolve toda a Santíssima Trindade e o amor que Cristo tem para com a sua igreja é esse mesmo amor que deve ser vivido entre o casal, entre as pessoas ali que se uniram por esse consórcio de amor, né? Por essa troca de amor que deve ser. Ele vai dizer que essa união entre o esposo e a esposa, com relação ao, à união Cristo-Igreja, ela é imperfeita. Né? A união do esposo, comparando com porque ela é imperfeita, porque nem sempre existe a harmonia plena. Mas é isso que a gente procura buscar dentro da vida familiar, dentro dessa. E também ele diz assim, quer dizer, essa doutrina não pode ser um peso. O matrimônio não é um peso. Além de ser um dom, é necessário vocação para o matrimônio. Uma vocação, como um médico tem que ter a vocação para ser médico, psicólogo para ser psicólogo, o sacerdote para ser um sacerdote, vocação não é profissão. É a mesma coisa entre o esposo e a esposa. É necessário que haja vocação. Ele fala, se não tiver vocação, não case. Não case, porque não tem a vocação, não vai dar certo, uma hora vai destruir isso tudo, né? Então é essa relação. Lá no 63 também é aquela mesma coisa de Cristo, igreja, esposo, esposa, né? No número 65, ele coloca que Deus se fez homem, sofreu todas as agruras, todas as, enfim, as coisas difíceis da vida humana, se fez para viver numa vida real, numa vida plena de humanidade, mesmo sendo Deus. Mas que também Deus escolhe uma família, não é? Deus escolhe uma família pobre, num lugar distante, num lugar esquecido, num lugar que não se tinha muita. Um vilarejo, na verdade, uma menina, uma moça pobre, um pai, no caso São José, de uma profissão de bico, né? Se a gente for estudar a fundo a profissão de São José, que está lá como carpinteiro, na verdade, isso ele fazia bico. Tudo bem que ele trabalhava em alguns templos e existiam construções grandes lá, templo não, né? Sinagogas e alguns prédios na época de Herodes, muito provavelmente José trabalhou, mas esse não é o caso aqui, né? E a família, ela é uma comunhão de amor, é uma comunhão de amor. Ele já que foge um pouquinho dessa questão, ele não vai nunca fugir da questão de homem e mulher, mas ele abre um pouquinho, já vai dando umas aberturas, que a família é essa comunhão de amor, né? Essa formação de pessoas, esse agrupamento de pessoas que são unidas pelo amor. E a gente não pode esquecer nunca que a educação em família, a importância da educação que os pais passam para os filhos, e também assim, quer dizer, a família tem uma índole sagrada. A família é sagrada. Não é só Jesus, Maria e José, a família é sagrada. Já pulando para o número 67, ele vai, que teria assim como subtítulo, né, a família nos documentos da igreja. Ele vai enumerar alguns documentos que são muito importantes, especialmente a Gaudium et Spes, que é uma declaração do Concílio Vaticano II. Gaudium et Spes quer dizer as alegrias, as esperanças, que vai tratar exatamente do olhar da igreja para com o povo, né? E aí ele repete, sim, né? Quer dizer, que a família é uma comunidade viva de amor. E por o amor no centro da família. É uma doação de si mesmo. É o sair de si, ir ao outro, ir ao próximo. E aquele que está mais próximo, que está ali ao nosso lado, que come a mesma comida, que usa os mesmos ambientes da casa, que às vezes assiste o mesmo filme na TV,
enfim, que partilha toda essa vida em comum, mas que é não só partilhar a vida, mas essa doação, né? Por um amor no centro de cima. Claro que entre o esposo e a esposa tem a sua dimensão sexual, né? É óbvio, porque senão Deus não teria dito lá no Gênesis, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Essa multiplicação não tem outra maneira de fazer que não seja através da dimensão afetiva da sexualidade. E a relação sexual, obviamente. Né? Nesse ato, que existe um profundo amor entre o esposo e a esposa, Cristo se faz presente. Cristo está ali, participando desse amor. Onde tem amor, onde existe amor, Deus está presente, a Santíssima Trindade está presente, Jesus está presente. No 68, ele vai continuando na questão da indenização, ele vai tratar da paternidade responsável. Alguns documentos, especialmente tanto o Dignitatis Humanae do Paulo VI, que coloca algumas restrições com relação à procriação, ao uso de contraceptivos artificiais e tal. Eu fico um pouco preocupado de usar isso, mas é um documento da igreja. Mas se a gente for realmente analisar e ver quais famílias que de fato, famílias, eu digo assim, aquelas famílias cristãs, católicas, que procuram seguir a risca, coisa, eu duvido que não usem algum método contraceptivo artificial. Tem lá o método Billings, mas é extremamente complicado usar aquilo, e de repente você está lá com 5, 6 filhos e está tudo bem. Quer dizer, filhos são dons de Deus, é a graça divina, claro, mas existe uma paternidade responsável. A gente tem que ter esse olhar também dentro das condições da família, que tipo de educação, enfim, aquelas coisas que todo mundo já sabe com relação à criação dos filhos, não é? Não podemos ter essa responsabilidade e responsabilidade de fazendo filhos, pondo no mundo, e sem poder dar um mínimo de uma vida digna para essas crianças que serão o futuro da humanidade. O Bento XVI também coloca que o amor de Deus é a medida do amor divino, ou seja, o espelhar-se no amor divino, para poder ter essa vida familiar plena, satisfatória, saudável. Né? No Caritas in Veritate, que é outro documento também do Bento XVI, ele diz que o amor é o princípio de uma vida em sociedade. E, de fato, se nós formos aprofundar nessa pequena frase, até para escrever um livro, o amor dentro da família, ele vai se expandindo de tal forma que pega e vai se atravessando toda a sociedade, toda a comunidade, começa ali com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, vai se espalhando para a rua, no bairro, cidade, etc., e atinge toda a humanidade. Então, o amor é que deveria reger também toda a humanidade. O sacramento do matrimônio, que ele vai tratar aqui no número já a partir do número 72, e ele diz que, repete um pouquinho, mas o sacramento é um dom para a santificação dos esposos da família. Né? Esposo e família, esposo e esposa, desculpa, é o sinal de santificação de um para o outro. Assim, numa relação, ou nas relações humanas, qualquer que sejam elas, esposo, esposa, pai, filho, mãe e filha, sogro e nora, e genro, etc., amigos, entre amigos, essa relação é preciso que faça com que todos tenham um crescimento como pessoa, tenham uma certa evolução como indivíduo, não só indivíduo, mas como pessoa humana. Obviamente que isso, dentro da religiosidade, dentro do cristianismo, vai envolver também a relação mútua dentro de um plano espiritual, uma evolução espiritual também, não acompanhar disso, né? Eu vou parar um pouquinho aqui, porque já está dando quase 15 minutos, e se eu continuo já já,
num outro vídeo, porque senão depois na hora de baixar esse vídeo e passar para o YouTube, ele fica muito pesado e fica difícil, tá bom? Tá, já já.